A graça e a paz a todos, no nome de Jesus Cristo. Vamos continuar falando da graça. Bom, quando nós falamos da graça, vem muitas dúvidas, muitas pessoas questionam o que é a graça, o que é a lei, certo? Só que a gente tenta explicar da melhor maneira possível. Só que além de explicar, nós temos que aprender a viver na graça. Não basta apenas ouvir falar da graça, nós temos que entender o que foi a graça para que nós possamos viver na graça. Tem muitas pessoas que acreditam, outros não acreditam, mas a graça é essa. Outra coisa, muitos falam, poxa, a graça veio antes da lei ou depois da lei? A graça, ela veio antes da lei. Mas como a humanidade rejeitou a graça, então Deus enviou a lei para que fosse cumprido a graça. No tempo que Moisés estava reunido com o povo, a graça se manifestou ali. Só que a graça se manifestou ali, só que muitos dali não entenderam. Não entenderam e não quiseram entender a graça. Quando viram a graça estampada no rosto de Moisés, todos falaram, poxa, coloca um véu no seu rosto para que nós não venhamos morrer. Então eles tinham um entendimento muito errado do que é a graça, certo? Aí só que o que acontece? Como o povo naquela época não entendeu o significado da graça, não entendeu o significado da graça, aí que Deus fez? Aí Deus escreveu as leis para que o povo obedecesse, para que o povo cumprisse a lei, para que a graça fosse manifesta. Tá bom? A graça naquele momento ali foi demonstrada para Adão no princípio, lá em Gênesis, tá? Gênesis 3. Aliança com Adão, Deus ter criado um lar, olha só, Deus criou um lar para Adão no paraíso, um lugar com frutos abundantes e outros dons. Deus já deu a graça para ele ali, certo? Só que um fato muito importante, quando Adão e Eva pecaram, o que Deus fez? Deus providenciou ali a graça, porque na palavra diz que eles se cobriram com folhas e com pele de animal, certo? Então já houve um sacrifício ali. O que é a graça? A graça é um sacrifício para pagar os nossos pecados, mesmo a gente não merecendo, porque nós não merecemos, certo? Nós não merecemos. No entanto, após a queda de Adão e Eva, Deus propôs uma nova aliança para a humanidade, o pacto da graça, com o objetivo de conduzir a humanidade à redenção. Infelizmente Adão pecou, então foi feito um pacto de aliança da graça com o segundo Adão, que foi no caso Jesus Cristo. Foi através de um homem que entrou pecado no mundo e através de um homem que o pecado saiu no mundo. Isso para quem crê na salvação, para quem crê em Jesus Cristo, para quem crê na graça. A palavra aliança, no sentido bíblico, olha só, refere-se a um pacto entre Deus e os homens, que é a decisão de Deus de salvar a humanidade por meio da sua graça, através de Jesus Cristo. A lei como um reflexo da graça. Outros entendem, olha só, que a lei foi dada para refletir a graça de Deus, mostrando a natureza de Deus. E isso está em Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 17, que foi justamente aonde Deus deu para o povo os mandamentos, entendeu? O que é os mandamentos? As diretrizes de convivência para viver bem, certo? Aí tem outra coisa agora, em Romanos capítulo 3, 20, vai destacar muito sobre o que é a graça. Romanos capítulo 3, versículo 20 e diante fala o seguinte, olha só, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei.
a lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça, da sua morte na cruz, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo que os salva. 25 fala o seguinte, olha só: Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse, olha só que lindo, o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé que está nele. Pela fé nele. Deus quis mostrar isso, que ele é justo. Deus é justiça, Deus é amor, certo? E não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que ele é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. 27 fala o seguinte: será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? Já parou para pensar nisso? 27 fala o seguinte: será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos em Cristo. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Vivamos sempre na graça. Amém? Fica com Deus no nome de Jesus Cristo. Que cada dia que passa você venha abrir seu entendimento, o que vem a ser a verdadeira graça. A graça é o favor imerecido que Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos salvar. A lei mostra o pecador, mas a graça mostra o Salvador, que é Cristo Jesus. Amém?